Imagina a cena. Lá no alto de um platô rochoso, completamente isolado pelo deserto da Judéia, um silêncio que está prestes a ser quebrado. Por meses, a fortaleza de Masada resistiu, mas agora os soldados romanos finalmente conseguiram romper as muralhas. Só que o que eles encontram lá dentro não é nem de longe a batalha que eles esperavam. É uma cena de silêncio, um silêncio absoluto que coaria por milênios. O historiador Flávio Joséfo descreve essa cena de um jeito arrepiante. O último defensor de Masada, ao ver todos os seus companheiros mortos num pacto coletivo, coloca fogo no palácio e tira a própria vida. Tudo para não se render ao Império Romano. É uma imagem fortíssima que ficou gravada na história. Mas, será que essa história de heroísmo e desafio é a verdade completa? É isso que a gente vai investigar. Vamos separar a lenda da arqueologia para tentar entender o que realmente aconteceu em Masada. Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o fim, a gente precisa voltar para o começo. E o começo de Masada é a história de um rei com uma ambição assim monumental e uma paranoia profunda. Herodes, o Grande. Olha, Herodes não construía só prédios, não. Ele transformava a paisagem. Para quem estuda arqueologia, ele é simplesmente o maior construtor que aquela região já viu. Um homem que pensava numa escala que pouquíssima gente conseguia sequer imaginar. Vamos pensar na escala do que ele fez. Ele expandiu o Monte do Templo em Jerusalém, criando um dos maiores complexos sagrados do mundo antigo. Construiu do zero o porto gigantesco de Cesareia. E ainda ergueu o Heródion, que é basicamente uma montanha artificial para acessar o palácio e túmulo. Herodes definitivamente não estava para brincadeira. E aí, chegamos em Masada. A natureza aqui já tinha feito metade do trabalho. É um platô de rocha isolado, com penhascos gigantescos por todos os lados. Para Herodes, que vivia com medo de uma revolta ou traição, era simplesmente o lugar perfeito para um refúgio impenetrável. Mas como sobreviver no meio do deserto? Herodes resolveu isso com pura genialidade de engenharia. Ele mandou cavar um sistema enorme de cisternas na rocha, capaz de guardar quase 1,5 milhão de pés cúbicos de água da chuva. Isso é água suficiente para sustentar 1.000 pessoas por um ano inteiro. E não era um simples forte. Herodes construiu ali palácios luxuosos, pendurados nos penhascos, uma casa de banhos completa no estilo romano e armazéns gigantes. E por causa do clima super seco do deserto, os arqueólogos encontraram comida, tipo tâmaras e azeitonas, ainda preservadas quase 2.000 anos depois. Era uma fortaleza de sobrevivência, de luxo. Décadas depois da morte de Herodes, a Judéia se rebelou contra Roma. E durante essa grande revolta, um grupo de rebeldes judeus tomou a fortaleza. Para eles, Masada era o último lugar de liberdade numa terra que já tinha sido conquistada. Agora, o que é impressionante aqui é a disparidade. De um lado, menos de 1.000 pessoas, e não eram só combatentes, eram famílias inteiras. Do outro, a máquina de guerra romana, cerca de 8.000 soldados profissionais da temida 10ª Legião. As chances eram, para dizer o mínimo, bem desfavoráveis. Para os romanos, a queda de Masada não era uma questão de se ia acontecer, mas de como. E a resposta, como quase sempre com eles, era engenharia. Uma engenharia implacável. Isso aqui não foi uma batalha, foi um projeto de construção. Primeiro, eles construíram um muro em volta da montanha inteira para ninguém escapar. Depois, acampamentos para o exército. E aí vem a parte principal. Eles decidiram construir a própria montanha para chegar lá em cima. Uma rampa de ataque gigantesca. E, por fim, subiram com uma torre de cerco e um ariete. Foi tudo metódico, paciente e absolutamente letal. E essa rampa, que aliás existe até hoje e dá para subir, é um testemunho do poder de Roma. Usando madeira, terra e pedras, milhares de trabalhadores construíram um caminho para a vitória, centímetro por centímetro, debaixo daquele sol escaldante do deserto. A fortaleza natural de Herodes foi, no fim, derrotada por uma montanha artificial. Quando os romanos finalmente arrombaram as muralhas, encontraram aquele silêncio que o Joséfo descreveu. Mas o que a pá dos arqueólogos revelou séculos depois? É aqui que a história cruza com a ciência e o mito encontra a realidade. E é aqui que as coisas ficam complicadas. A arqueologia confirma, sim, partes da história do Joséfo. Sim, teve um incêndio bem destrutivo. E sim, os depósitos de comida foram encontrados, o que sugere que eles não morreram de fome. Mas a prova do suicídio em massa, essa é bem mais fraca. Em vez de 960 corpos,
os restos de menos de 30 pessoas foram encontrados. E até a identidade desses poucos restos mortais é debatida. Alguns foram achados numa caverna junto com ossos de porco, um animal considerado impuro pela lei judaica, o que levanta a possibilidade de que pudessem ser romanos e não os defensores judeus. A evidência física, no fim das contas, não bate perfeitamente com a história dramática. A história de Masada ficou meio que adormecida por quase 1.800 anos. Foi redescoberta no século XIX, mas foi só com as grandes escavações dos anos 60 que ela realmente capturou a imaginação do mundo e se tornou esse lugar de imenso significado cultural e nacional. Isso mostra o poder incrível que uma história tem. Para o moderno Estado de Israel, a narrativa de Joséfo sobre Massada se tornou um mito fundador. Era uma história de bravura contra todas as chances de escolher a morte em vez da escravidão. A frase "Massada não cairá novamente" virou um lema nacional. Isso tudo nos deixa com a pergunta que parecia ecoar do topo daquela montanha. Masada é um monumento ao heroísmo e à luta pela liberdade? Ou é um alerta sobre o fanatismo, onde a recusa em ceder levou a um fim trágico e sem esperança? A resposta talvez não esteja na rocha, mas na história que a gente escolhe contar sobre ela.